Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa aqui do aula de língua portuguesa.com e a nossa aula de hoje vai ser a respeito de verbo. Nós vamos entender o que é um verbo. O verbo, ele tem a função de dar à palavra a ideia de ação, o significado de ação, de estado, fato ou fenômeno da natureza. Além disso, o verbo é conjugado juntamente com os pronomes retos. Lembra na última aula a gente conversou a respeito dos pronomes? Olha só, os pronomes aqui, esses são os pronomes retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes e eles são conjugados assim. A nossa língua portuguesa, a gente não precisa, dentro de uma oração, colocar o pronome reto junto com a conjugação do verbo. Então, fala assim, eu comi. Eu não preciso falar comi. Ah, você comeu? Comi. A gente não precisa falar eu, porque o próprio verbo ele já consegue mostrar, apontar quem é que comeu. Os exemplos que eu deixei aí. Ele saiu da sala. Olha a ideia de sair, do verbo sair. A ideia do verbo sair dá a ideia de ação. Olha, ele saiu, a ideia de ação. Perceba, é aquilo que eu falei para você. Entenda o significado da palavra e assim você vai avançando. Olha, saiu, a ideia de sair, a ideia de ir a algum lugar, de sair, de fazer alguma coisa, é um movimento que você pratica. Então, aí é um verbo. É assim que a gente consegue identificar o verbo dentro de uma oração. Segundo exemplo, ele estava alegre. Ele estava, ó, estava é um estado. Ele estava alegre ontem, por exemplo. E aí você está falando, ele estava, foi ontem, acabou, aconteceu, foi momentâneo, foi um estado daquele, foi um estado, uma situação daquele momento. Ele estava triste, olha, você consegue estar, o verbo aqui está, o estava, tá dizendo que é um estado, a pessoa estava. Então, isso aí é uma forma de você identificar o verbo. O importante aqui é você começar a identificar o verbo. Se é ação, estado, o que for, isso não importa neste momento. Tenta entender o que é o verbo, o que ele significa. Depois você separar, esse já é uma ação, a esse já é o verbo. Ele tem que dar um significado de ação, de fenômeno, de estado. Depois você classifica se é ação, se é estado, mas tenta identificar, olhar para a palavra, o que ela faz, qual é o significado dela. O conteúdo que eu retirei aqui, ele está na nossa gramática simplificada, é uma gramática completa, ali você vai encontrar termos gramaticais, você vai encontrar, tem 1000 questões, tem 200 e poucas dicas de língua portuguesa, e é uma gramática que era focada para ajudar você que precisa aprender português sozinho, ou você que precisa de um português rápido ali para você consultar para vocês e até a próxima aula.